Capítulo 310, Lança Divina Completa. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. Nesse momento, Lin Ming, que estava cultivando, não sabia o que Mu Qianyu pensava, nem sabia que sua velocidade de cultivo era muito exagerada para alguém que deveria ter uma compatibilidade de fusão de energia de origem do fogo de 6º grau. Lin Ming já havia entrado no estado de intenção marcial etérea e selou seus 6 sentidos, completamente imersos nos sentimentos felizes que vieram com o cultivo. O Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas era, naturalmente, um método de cultivo incrivelmente maravilhoso com 1000 benefícios. No entanto, era apenas um método de cultivo para transformação corporal. Acima do refinamento medular eram 8 portões internos escondidos e as 9 estrelas do Palácio do Dao. Esse método de cultivo não poderia ser usado para atravessar o reino Ouqian ou o reino Xiantian. Lin Ming queria abrir os 8 portões internos escondidos e as 9 estrelas do Palácio do Dao, mas ele não estava planejando desistir de alcançar os reinos Ouqian, Xiantian e núcleo rotativo. Então, Lin Ming estava precisando um método de cultivo de recolha de essências para cultivar sua verdadeira essência. A crônica divina proibida do pássaro vermelhão acabou de preencher esse espaço vazio. Embora esse método de cultivo tivesse muitas falhas, por causa da presença da semente do deus herege, toda a energia de origem do atributo fogo em volta de Lin Ming era tão dócil quanto uma ovelha, permitindo que Lin Ming a manipulasse livremente de qualquer maneira que desejasse. Por causa disto, Lin Ming poderia cultivar a crônica divina proibida do pássaro vermelhão com metade do esforço e o dobro de resultados. Este era simplesmente um método de cultivo que foi adaptado para as forças de Lin Ming. Quando Mu Qianyu cultivou pela primeira vez a crônica divina proibida do pássaro vermelhão, ela alcançou o estágio da condensação de pulso aos 15, reino Ouqian aos 17, reino Xiantian aos 22, o nível de pico do reino Xiantian aos 26 e agora aos 27 anos, ela estava a meio passo do reino núcleo rotativo. A atual velocidade de cultivo de Lin Ming da crônica divina proibida do pássaro vermelhão era muito inferior à da Mu Qianyu, alguém que possuía uma compatibilidade de fusão de energia de origem de fogo verdadeiramente terrível de 7º grau superior. Mesmo que Lin Ming tenha a semente do deus herege, essa era uma velocidade que ele não podia esperar alcançar. Mas a maior vantagem da semente do deus herege era que ela poderia crescer. O que aconteceria quando ele absorver outra essência da chama? Se isso acontecesse, a velocidade de cultivo de Lin Ming aumentaria constantemente e no futuro, ele poderia até ultrapassar Mu Qianyu. Pensando nisso, Lin Ming estava cada vez mais com fome da essência da chama da tribo do Verme de Fogo. Se o território selvagem do sul não estivesse tão longe, ele provavelmente não teria esperado a lança e visitado a tribo do Verme de Fogo imediatamente. Por causa da incomparavelmente rica e pura energia de origem do fogo, o método de cultivo de alta qualidade a crônica divina proibida do pássaro vermelhão, além do ajuste perfeito da semente do deus herege em ajudá-lo com o método de cultivo, a velocidade de cultivo de Lin Ming seria capaz de progredir 10.000 milhas por dia. 10 dias depois, seu cultivo já atingiu o pico do início do período da condensação de pulso. Claro, isso também foi em parte devido aos maravilhosos feitos da pílula da introdução celestial. Neste momento, de repente, uma explosão extremamente alta soou do lado de fora da mansão da caverna, tão forte que até mesmo a formação de matriz protetora tremeu ferozmente. Lin Ming e Mu Qianyu não sabiam o que aconteceu, então eles correram rapidamente para fora da mansão da caverna e viram um ancestral Xian descabelado e bagunçado fazendo uma dança de júbilo de alegria. Haha, eu consegui, eu finalmente consegui. Vendo o ancestral Xian assim, Mu Qianyu soltou um suspiro de alívio. Ela não sabia se ria ou chorava, por um momento, ela até pensou que toda a formação de matriz de fogo de 8 trigramas tinha implodido. Haha, sobrinho Lin, você veio na hora certa. O que você acha da minha grande formação de matriz agora?
O ancestral Xian apontou para trás. Por ter trabalhado continuamente noite e dia durante os últimos 10 dias para aperfeiçoar sua formação de matriz, o ancestral Xian estava coberto de fuligem e sujeira, a maioria de sua túnica estava queimada. Ele parecia o eremita louco que era. Lin Ming olhou para os olhos do ancestral Xian que brilhavam com uma luz berrante e engoliu. Ele assentiu com a cabeça, muito boa. Perfeita. Hoje, não, amanhã, vou forjar a melhor lança para você. Primeiro, devo descansar durante a noite e ajustar minha condição para a sua melhor forma. Na manhã seguinte, todos os materiais foram colocados no topo do altar de pedra. Tinha o bambu espiritual elétrico violeta de 10.000 anos, a árvore para-sol de fogo sagrado de 10.000 anos, um pouco de fogo cristalizado que foi deixado para trás depois que um pássaro vermilhão sofreu o nirvana, um pedaço do tamanho de uma palma de metal divino do cometa roxo e cerca de 20 jins de profunda pedra do trovão. Estes eram os principais materiais para forjar a lança. Cada um desses principais materiais era um material de absoluta alta qualidade, qualquer pedaço seria suficiente para fazer até mesmo uma potência do núcleo rotativo ficar verde de inveja. Com tantos materiais raros juntos, Muqianyu não conseguiu não suspirar. Isso era simplesmente muito luxuoso, mesmo para ela. O ancestral Xian viu tantos materiais de primeira qualidade e seu rosto brilhou de alegria. Com esses materiais, além da formação de matriz de fogo de 8 trigramas, recentemente desenvolvida, ele tinha fé absoluta de que ele poderia criar o melhor trabalho de sua carreira na refinação. Com a experiência de criar uma arma de nível superior, ele também teria uma melhor compreensão de forjar um tesouro de grau celestial no futuro. O ancestral Xian amarrou seu cabelo bagunçado e espalhou uma nuvem de fogo verde escuro e roxo. Quando essa nuvem de fogo apareceu, era como se o ar estivesse pegando fogo, a temperatura do ambiente aumentou dramaticamente em um grau alarmante. As pupilas de Lin Ming contraíram. Esse fogo verde escuro e roxo era sem dúvida uma essência da chama. Deve ser a essência da chama da vida de ancestral Xian. Em termos de quão formidável era, provavelmente estava acima do grau terra de nível médio. Lin Ming não sabia como uma essência da chama ficaria acima do grau terra de nível médio, ele só podia supor. Neste momento, Muqianyu confirmou os pensamentos de Lin Ming. Ela olhou para aquele fogo verde escuro e roxo e exclamou em elogio: essa é a chama esmeralda dos 9 silêncios, uma essência da chama de grau terra de nível alto. A razão pela qual o ancestral Xian poderia andar com impunidade em toda a região ao sul do horizonte foi, em grande parte, por causa desta essência da chama de alto nível. A chama esmeralda dos 9 silêncios disparou, se fundindo na formação de matriz de fogo de 8 trigramas. As chamas de repente ficaram verdes escuros e roxos, a temperatura subindo para um grau absolutamente horrível. O ancestral Xian primeiro retirou os materiais auxiliares no refinamento da lança. Isso incluiu uma enorme quantidade de ouro envelhecido, ferro de estrela fria e água pesada de ouro forjado. Estes não seriam utilizados para refinar a lança, mas só desempenhariam um papel de abertura catalítico. O ouro envelhecido, o ferro de estrela fria, bem como o metal divino do cometa roxo foram todos jogados nas chamas. O ouro envelhecido e ferro de estrela fria só tomaram um breve momento antes de derreterem em uma mistura de metal fundido. Uma vez que a água pesada de ouro forjado e outro lote de materiais suplementares foram jogados, tornou-se um caldeirão fervente de metais derretidos. Então, o ancestral Xian pegou o bambu espiritual elétrico violeta e a árvore para-sol de fogo sagrado, os mergulhando no metal fundido para que estes duas madeiras espirituais pudessem absorver a essência do metal. Ao longo de tudo isso, o cometa roxo ainda estava na chama, completamente sem mudanças. O ancestral Xian constantemente fornecia energia de origem para a formação de matriz de fogo de 8 trigramas.
Junto com a energia de origem do fogo do caos celeste primordial, esta maciça formação de matriz de fogo queimou por mais de 4 horas. O cometa roxo era um material digno de criar um tesouro de grau celestial. Depois de ter permanecido no fogo ardente por tanto tempo, ainda não mostrou a menor dica de que iria derreter. O ancestral Xian pegou uma pedra de verdadeira essência de grau alto e começou a absorver a energia de origem da pedra de verdadeira essência, enquanto ao mesmo tempo tirava uma pílula roxa de seu anel espacial e a jogava nas chamas. À medida que a pílula roxa se fundia nas chamas, imediatamente se transformou em uma gota líquida que penetrou no metal divino do cometa roxo. Com um som de xixi, o cometa roxo finalmente começou a amolecer sob os efeitos da pílula roxa. O ancestral Xian tirou um enorme martelo carmesim de seu anel espacial. Ele inundou esse martelo com verdadeira essência e começou a bater repetidamente sobre o metal divino do cometa roxo, com movimentos pesados. Apenas este grande martelo carmesim já era um tesouro de grau terra de nível médio. O vento assobiou, as chamas girarão. O ancestral Xian tirou o manto, revelando a parte superior do corpo nua que estava bem formada com músculos sólidos. Apenas olhando para estes músculos, não havia forma alguma de pensar que era o corpo de um homem velho. Clang! 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 O som de metal batendo contra metal repercutiu durante toda a cordilheira. Mesmo Lin Ming, que estava perto, sentiu que seu sangue começava a ferver e seu coração a acelerar de paixão enquanto o observava. A beleza e a majestade desse poder absoluto eram realmente chocantes. Refinar o cometa roxo e remover as impurezas era um processo árduo e extremamente difícil. Todo o corpo do ancestral Xian estava pingando suor e até mesmo a bigorna de ouro envelhecido embaixo do cometa roxo foi destruída. Lin Ming exclamou em seu coração. Esta bigorna de ouro envelhecido era definitivamente um objeto extraordinário, e até certo ponto, foi destruída pelo ancestral Xian. A resistência do cometa roxo e sua capacidade de suportar o impacto poderiam ser imaginadas. Depois de um dia inteiro e da noite, depois de inúmeras marteladas, o pedaço de cometa roxo, do tamanho original, era finalmente suficientemente pequeno, apenas o tamanho certo para forjar uma ponta de lança. O cometa roxo serviu como o núcleo da ponta de lança e então o fogo cristalizado do pássaro vermilhão foi moído e usado para polvilhar no cometa roxo. Os 20 jins de profunda pedra do trovão foram refinados em sua essência mais básica pela chama esmeralda dos 9 silêncios e depois lançados no núcleo da lança. Com 2 ótimos materiais de fogo e trovão misturados na ponta de lança, o martelamento continuou. O martelo gigante que esmagava o cometa roxo tornou-se cada vez mais frequente. O vento pegou e a energia de origem do fogo circundante realmente se transformou em um vórtice maciço. Com cada golpe, as faíscas explodiram, arcos de elétricos brilharam e esse núcleo foi gradualmente martelado na forma de uma fina ponta de lança. Xixi. O ancestral Xian afundou a ponta da lança em uma banheira gigante de gelo glacial da primavera divina. Originalmente, o frio do gelo glacial da primavera divina na verdade começou a ferver, emitindo enormes nuvens de vapor. Esse tipo de água divina era extremamente precioso. O soberano da facção de refinadores já gastou um ótimo preço para obter algum gelo glacial da primavera divina, para que seu filho Yanlu pudesse mergulhar nele e depender disso para pular reinos e absorver uma essência da chama de grau humano de nível médio. Agora, essa grande quantidade de gelo glacial da primavera divina foi usada pelo ancestral Xian como agente de endurecimento. Após o esfriamento estar completo, até agora, apenas a ponta da lança havia sido concluída. Uma lança-tesouro de qualidade superior tinha que ser completamente martelada 9 por 9 vezes por um total de 81 vezes. A primeira vez que martelava era o mais longo. Posteriormente, a quantidade de tempo seria reduzida, mas o tempo total sempre seria de cerca de 20 dias ou mais.
Durante este tempo, um mestre refinador teria que consumir continuamente uma grande quantidade de força. Às vezes, eles não só consumiriam sua verdadeira essência, mas sua energia vital. A fim de refinar um tesouro superior, um mestre refinador precisava colocar todo o seu esforço e alma. Depois de um longo período de tempo, havia alguns mestres refinadores que sobrecarregaram sua vida para forjar um tesouro e finalmente, acabaria morrendo. Portanto, pedir para um mestre refinador forjar uma lança com toda a sua habilidade era muito difícil. Se não fosse por Lin Ming, ajudando o ancestral Xian de uma maneira tão grande, não havia como ele o ajudar a forjar uma lança divina de primeira classe. O tempo passou lentamente, dia a dia. Todos os dias, Lin Ming iria ver o ancestral Xian. Mas, além disso, passou todo o seu tempo cultivando. Neste ponto, seu cultivo estava lentamente atingindo o nível intermediário do período da condensação de pulso. Finalmente, no 20º dia, o cabo e a ponta da lança foram unidas de forma perfeita. O cabo da lança longa tinha 10 pés de comprimento. Possuía o bambu espiritual elétrico violeta como núcleo e foi enrolada com lascas de árvore da árvore parassol de fogo sagrado. Era flexível e incomparavelmente difícil de destruir. Com o cabo da lança completo, o ancestral Xian começou a se concentrar completamente em desenhar a formação de matriz na lança divina. Neste momento, no céu, o trovão brilhou e as nuvens de fogo se reuniram. No pico da montanha era o caos celeste primordial. Acima do caos celeste primordial, os 7 elementos da energia de origem do metal, madeira, água, fogo, terra, trovão e vento estavam em estado livre, selvagem, brutal e ativo. Neste momento, a energia de origem do atributo fogo e trovão pareciam ser atraídos por alguma lei desconhecida, se juntando. Bang! Com uma explosão ensurdecedora, o caos celeste primordial foi rasgado como se fosse o trabalho de alguma mão divina e um enorme pilar de fogo e trovão caiu, bombardeando a lança divina. O ancestral Xian estava completamente concentrado em seu trabalho e sua força física já havia sido levada ao limite. Ele deu uma tosse abafada quando todo o seu corpo estava enrolado com relâmpagos roxos e chamas e ele caiu no altar de pedra. Senhor Xian. Lin Ming ficou chocado, ele rapidamente correu para a frente. No entanto, neste momento, o ancestral Xian, cujo corpo inteiro estava queimado, começou a rir como um maníaco, os dentes brancos perolados de seu amplo sorriso contrastando com sua aparência enegrecida. Os céus me ajudam. Os céus me ajudam. Uma arma divina nasce, provocando tribulação do fogo e dos trovões dos céus. Este é de longe o melhor trabalho deste velho.